Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Estou usando a revista corrigida. Marcos, capítulo 12. A partir do versículo 41. Marcos 12, 41. É um texto com o qual eu tenho trabalhado, ao qual eu tenho voltado recorrentemente. É um texto que o Senhor tem usado para me chamar a atenção nesses dias. É a história da viúva pobre. E é interessante usarmos esse texto hoje, no culto da noite, porque no culto da manhã nós falamos sobre um texto em que os discípulos olharam para a maravilha que era o templo de Jerusalém e ficaram impactados. Os discípulos ficaram emocionados com a maravilha arquitetônica daquele templo. Os olhos de todos se voltaram para aquele templo. E falamos no culto da manhã sobre como nós nos deixamos enganar pela nossa visão natural, pela nossa visão humana. Para citar um exemplo bíblico, qual de vocês, aliás, qual de nós, porque eu também vou me incluir, se estivesse lá naquele vale, naquele dia, e visse o gigante Golias chegando até o meio do vale, e o pequeno Davi se aproximando pela outra ponta, qual de vocês, qual de nós, olhando, diria: esse garoto vai arrebentar com esse gigante? Pelos olhos carnais, humanos, meu amigo, já era, favas contadas, o gigante vai mastigar esse garoto e cuspir os ossos fora. Não tem para onde, pelos nossos olhos, pela nossa visão natural, o que esse garoto está fazendo ali? Ele é maluco, vai morrer, e ainda vai botar Israel num cenário terrível. A nossa visão é atraída por aquilo que o mundo acha que é grandeza, por aquilo que o mundo acha que é grande, majestoso e que chama muito a atenção. Mas mais uma vez, nós vamos ver na prática que o nosso Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Ele não se impressiona com aquilo que o homem considera grande coisa. Aliás, quem poderia impressionar o Deus criador e sustentador de todas as coisas? Quem de nós poderia fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus? Do Deus que está mandando esse temporal aí fora agora, que está todo mundo olhando: isso é chuva, isso é chuva. É chuva. Deus está mandando uma chuva grande. E ai da gente se não correr e se esconder, porque é inescapável. É assim que Ele faz. Esse é o poder do Senhor. Quem de nós poderia surpreender o Senhor? Quem de nós poderia ludibriar a visão de Deus, se esconder de Deus? Nenhum de nós. Mas nós insistimos em chamar de grande aquilo que nós vemos como grande. Nós insistimos em tentar enxergar e compreender o mundo e aquilo que nos cerca apenas pela nossa visão de mundo. E esse é um texto que nos chama a atenção, porque nos evidencia mais uma vez que Deus não vê como vê o homem, que Deus não se impressiona com o que impressiona o homem, que o que chama a atenção de Deus não são as grandezas exteriores. Vamos ao texto então, Marcos 12, 41 a 44. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, naquela versão mais antiga, na corrigida fiel, vai dizer o gasofilácio, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos
depositavam muito. Veja, o autor, João Marcos, ele declara que muitos ricos depositavam muito. Faz sentido alguém ser rico e depositar muito? Faz sentido. Faz sentido alguém ser pobre e depositar menos que o rico? Faz sentido. Portanto, humanamente falando, aqui não tem nada que chame a atenção. Talvez chamasse a minha atenção, a sua atenção ou a atenção do escritor, dizer assim: muitos ricos depositavam muito, mas tinha um rico sovina que depositou quase nada. Talvez isso chamasse a nossa atenção. Mas o texto continua. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Senhor, fala conosco, nos alimenta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira lição que tiramos desse texto é o olhar de Deus. Deus não vê como vê o homem. O que Deus valoriza não é o que o homem valoriza. A balança de Deus, a balança justa de Deus, não vai pesar mais para o lado do rico, porque o rico depositou mais. A balança justa de Deus não pesa o peso do ouro, o peso da prata. O que é pesado na balança de Deus é a entrega. E a entrega não é a entrega financeira, não é a entrega monetária. A entrega que interessa a Deus é a entrega do coração. Ainda agora, quando estávamos vindo para cá, Helena, do alto de seus 7 anos, estava pensando no Natal. E ela falava como o Natal é o nascimento, portanto, o aniversário de Jesus. E ela dizia: pois é, seria bom se a gente pudesse dar um presente para Jesus. E as avós, obviamente, deram aquela resposta que todos nós damos às crianças quando elas falam isso. O nosso presente para Jesus é o quê? O nosso coração. Eu me lembro que eu cantei isso uma vez numa cantata de Natal, uma canção infantil mesmo, que dizia: o que lhe posso dar? Pobre eu sou. Se um pastor eu fosse, uma ovelha ia dar. Ou se um sábio fosse, ouro ia dar. Mas então se dizia, esqueci de um pedaço, mas dizia que o que eu lhe posso dar eu dou, somente o meu ser e meu coração. Ó, vem habitar comigo, em minha alma há lugar. Esse é o presente, isto é o que podemos ofertar. E é este presente que Jesus quer, Helena. É esse presente que Ele quer, o nosso coração. Ele viu todo mundo depositando altos dinheiros, altos valores, ouro, prata, lá no gasofilácio, na hora da oferta. Mas o que chamou a atenção de Jesus, o que fez com que o Senhor abrisse a boca para elogiar, foi um coração entregue. Um coração entregue e, mais do que entregue, dependente, porque Ele coloca que ela depositou ali todo o seu sustento. Se alguém deposita todo o seu sustento no altar, que esperança essa pessoa tem de se sustentar? Zero, nenhuma. O que essa viúva estava dizendo ali
com a sua fé eu não dependo de dinheiro. O dinheiro pode fazer muito pouco por mim. Não adianta eu ter usura e colocar esse dinheiro para render e fazer. Não adianta. Eu confio no Senhor. E que lição essa mulher deixa para nós? Que lição essa mulher deixa para nós? Tanta gente aí cheia da bufunfa, cheia de dinheiro. É formado, reformado, triformado, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, 2 faculdades, tem condições, dinheiro no banco, aplicação, e não dorme preocupado com o dia de amanhã. E se o Rivotril não entrar, a pessoa não tem paz, porque está pensando em como há de se sustentar. Eu estou chegando numa certa idade, e como é que vai ser? Será que os meus rendimentos, será? Meu irmão, minha irmã, olha para a oferta da viúva. Olha para a oferta da viúva. Ela era viúva, ela não tinha um marido que a sustentasse. Sendo uma viúva, se tinha algum filho, já era órfão. Era um abraço dos afogados. Era aquele que não tinha como se sustentar com o outro abraçados. Mas é no coração dessa viúva que nasce um desejo: eu vou ofertar o que eu tenho ao Senhor. E a oferta dela não é aquela oferta que a gente vê por aí: traz o teu tudo, bota aqui que Deus vai te dar 7 vezes mais, 10 vezes. Não foi isso não. Foi uma oferta de coração, de entrega, e como quer dizer: Senhor, me sustenta, o que eu tenho é teu. Primeira lição que fica: Deus vê o coração. Deus não se impacta, não se maravilha com o tanto que você coloca. E tem gente, muita gente por aí, dando oferta para querer parecer bom. Deus vai me honrar. Por que Deus vai te honrar? Porque agora eu vou receber o 13º, eu não vou dar só o dízimo não, eu vou dobrar o dízimo. Deus vai me honrar. Vai atrás disso. Não faça, porque com Deus não há troca, não há escambo. Você não consegue obrigar Deus a nada, mas você consegue, e eu consigo, com o nosso coração purificado e puro diante de Deus, nós chamamos a atenção do Senhor. Somente assim. Deus não vê o coração, não o valor monetário. Foram 2 moedinhas insignificantes para a maioria que ela depositou ali, mas o Senhor destacou o seu gesto acima de todas as grandes ofertas. Revela que Deus não mede a nossa generosidade pelo valor, mas pela intenção do coração, pelo coração que dá. O verdadeiro valor de uma oferta está na sinceridade, na entrega e no amor com que ela é ofertada. E aí eu te pergunto: tá, pastor, eu entendi, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, entendo que isso está de acordo com a palavra de Deus, mas eu quero te dizer que a oferta não é só dinheiro também. Sabia disso? Oferta não é só dinheiro não. Oferta, o amor que você dá aos irmãos da sua igreja, é oferta agradável a Deus. Que o Senhor Jesus mesmo disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Então isso é oferta agradável ao Senhor. O tempo que o irmão, que a irmã dedica ao serviço na casa de Deus é oferta agradável ao Senhor. E até um desempregado pode ofertar ao Senhor, servindo na casa de Deus, orando fervorosamente pela obra, dando um folheto, servindo, indo lá fora e cumprindo o ID de Jesus, abrindo os lábios e declarando, derramando sobre os outros o Evangelho de Jesus. Isso é oferta agradável ao Senhor.
Não falhemos achando que grandes valores, grandes somas vão chamar a atenção de Deus. E aqui é bom que a gente entre, já que você percebeu comigo que oferta não é só dinheiro. Eu vou fazer um segundo desafio a partir do seguinte: a verdadeira generosidade para com Deus envolve sacrifício. Vou repetir: a verdadeira generosidade para com Deus envolve sacrifício. O Senhor Jesus falou aqui dos ricos. Os ricos davam do que lhes sobejava, do que sobrava. Famoso, tô dando aqui, é de lei, ou talvez até um pouco a mais, mas aquilo não ia fazer falta. Eles tinham muito mais, muitos bens. Portanto, ainda que as ofertas fossem grandes, não era necessariamente um sacrifício. Mas a viúva não, a viúva sacrificou no altar o que faria falta. Sacrificou o que lhe faria falta, não ofereceu o que era confortável, mas aquilo que representava dependência total de Deus. Generosidade não é apenas sobre quantidade, mas sobre disposição de confiar e entregar algo que realmente custe. Na hora que o Senhor chegou para Abraão e pediu uma oferta, na única ocasião em que Deus pediu uma oferta para Abraão, foi algo bem baratinho. Foi o quê? Seu filho Isaque. E Abraão não negou. Abraão já ia oferecendo o Isaque. O cutelo só não baixou, porque o Senhor interveio. Mas Abraão profeticamente lança aquela frase para Isaque. Quando Isaque pergunta: pai, está aqui tudo que é necessário para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz: o Senhor proverá para si um cordeiro. Essa era a fé de Abraão. Ele tinha certeza de que o Senhor proveria o cordeiro. Abraão não tinha certeza de que Isaque não ia morrer. Ele não tinha essa certeza. No coração de Abraão, Isaque já estava morto. Pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Por dois motivos. Primeiro, porque foi Deus que interveio e mandou parar. Segundo, porque lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, a própria Bíblia, explicando a Bíblia, vai dizer que pela fé Abraão ia matar o Isaque, porque cria em Deus de tal forma que acreditava que Deus poderia trazer Isaque dos mortos. Portanto, Abraão não estava ali de brincadeira, ele ia ofertar o seu melhor. E o que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. O cordeiro foi apresentado pelo Senhor. Esta viúva estava fazendo a mesma coisa que Abraão. Aquelas duas moedas não podiam sustentá-la. Aquelas duas moedas não iriam sustentá-la. Aquelas duas moedas, ainda que valessem alguma farinha para ela fazer um bolinho, não seriam o sustento dela. Ao entregar aquelas duas moedas no gasofilácio, ela estava entregando o seu caminho completamente ao Senhor. A sorte dela estava entregue ao Senhor. Em outras palavras, ao depositar aquela oferta, ela dizia: Deus proverá. A generosidade que envolve sacrifício. Meus irmãos, a Bíblia não diz o que aconteceu com essa mulher. Mas se nós conhecemos o nosso Deus, nós podemos afirmar que essa mulher teve provisão até o fim dos seus dias. Porque assim como Deus proveu
milagrosamente o cordeiro para Abraão e Isaque. Com toda certeza. O mesmo Deus que teve a sua mão movida em direção a Abraão para prover aquele cordeiro. Ele estava ali olhando, ele abriu os olhos, ele viu aquilo, ele abre os seus lábios para elogiar aquela viúva. Eu tenho certeza de que a provisão veio da parte de Deus para a casa daquela viúva, honrando a fé daquela mulher, honrando o seu sacrifício. E aí eu te pergunto, o que é que nós vamos fazer com isso? Eu sei que você sabe no seu coração, e eu aqui no meu, que há coisas, que há confortos, que há situações na nossa vida que a gente falha em entregar ao Senhor. Pode ser tempo. Olha, eu sei que eu poderia fazer mais pela casa de Deus, eu poderia fazer mais pela obra de Deus, mas eu estou confortável aqui, dentro do meu quadradinho aqui, no conforto do meu lar, no conforto do meu emprego, do meu trabalho, dentro do conforto da minha família. Eu poderia fazer mais, mas eu não estou disposto a sacrificar. Enquanto isso, tem gente que já não tem mais de onde tirar tempo, mas que está lá, caindo para dentro e fazendo a obra acontecer. Queria te lembrar que a quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, nós precisamos olhar para a viúva não apenas como referência monetária e financeira, mas como uma referência de generosidade para o Senhor, em todas as coisas, não apenas no dinheiro, mas também no nosso tempo, também na nossa disposição para a obra do Senhor. Se você consegue olhar para a sua vida e ver que você poderia fazer mais, faça mais. Aceite o desafio, coloque diante do Senhor. Sim, Senhor, eu quero colocar no teu altar hoje o meu tempo, a minha disposição, os meus colegas de trabalho, já que eu não tenho falado tanto assim, eu preciso colocar isso diante do Senhor. Finalmente, já até me adiantei aqui no terceiro ponto. Deus honra a fé daquele que nele confia. Deus honra. A viúva não tinha segurança financeira, mas a sua fé era inabalável. A oferta é um testemunho de que confiar em Deus, mesmo na escassez, é um ato de adoração poderoso, e Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar, mesmo quando suas circunstâncias parecem pequenas ou frágeis aos olhos humanos. Uma criança pode ofertar mais do que um adulto. Um Davi pôde ofertar mais do que um exército armado, porque o exército de Israel estava ali naquelas escarpas, naqueles montes, olhando para baixo e vendo um sujeito. Era um gigante, mas era um. Todo um exército acampado e sendo esculhambado por um gigante, dia após dia, após dia, após dia, após dia. E vem um garoto, jovenzinho, franzino, de boa aparência, do cabelinho ruivo, mas o seu coração era totalmente entregue ao Senhor. Enquanto os outros olhavam e viam, não dá para encarar não, não vou encarar não, ô Saul, tem que parar de arrumar essas confusão. Não, Davi olhou para aquilo e disse, eu vou, porque esse incircunciso não conhece o meu Deus. Davi se ofertou.
Davi se apresentou. E aí, aquele exército ficou todo olhando assim, pasmado. O rei, que era um dos homens mais altos, se não o mais alto ali presente, quem se lembra aqui de como foi a escolha de Saul? No meio do seu povo, Saul sobressaía, dos ombros para cima, ele era mais alto que todo mundo. O mais alto foi um dos mais covardes. E vem o garoto, jovenzinho, e diz: pode deixar, majestade, eu vou lá enfrentar esse incircunciso. E o Saul deve ter pensado: bom, antes ele do que eu. Mas ó, garoto, eu vou fazer o melhor que eu posso por você, hein? Pega aqui a minha espada, meu escudo, a minha armadura. Mas não dava, não cabia, não encaixava em Davi. Pode deixar, majestade, pode deixar comigo. Davi, sozinho, pequeno, o que ele era até aquele exato dia? Ele não era mais do que o menor da sua casa. O que ele era, além de o menor da sua casa? Era o pastor das ovelhas do pai dele. E quem era Davi naquele exato dia? Era simplesmente um marmiteiro. O pai tinha mandado ele ir à frente de batalha, porque os grandes e adultos e valorosos irmãos de Davi estavam no exército vigoroso de Israel. Estavam lá. E o pai fala: vai levar essa marmita aqui lá para o chefe dos seus irmãos e vai ver se teus irmãos estão bem. Naquele dia, o marmiteiro, o levador de marmita, o garoto novinho, jovenzinho, o pequeno, o frágil, tinha para apresentar uma oferta que ninguém ali tinha, do maior até o menor em Israel. Percebe? E Deus honrou a fé de Davi, e Deus honrou a fé desta mulher. O que está faltando para nós ofertarmos a Deus o nosso melhor? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter nesta igreja e na igreja brasileira hoje, mais Davis dispostos a meter as caras e dizer: quer saber? Não precisa fazer mais nada não, deixa que eu vou. Que encontremos uma viúva que em silêncio oferta para Deus o seu melhor, porque está cheio por aí de jovem rico, dava lá a sua oferta, apresentava tudo que tinha, do melhor que tinha, mas na hora que se encontra com Jesus, sai dali de cabeça baixa, muito triste, porque tinha muitos bens. Mais uma vez, o que tinha muitos bens foi o que saiu triste, mas aquela que não tinha nada foi a que saiu dali observada e com o seu nome, não o nome, mas o seu ato glorificado pelo próprio Deus. Meus irmãos, já diz o hino: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que essa oferta da viúva sirva de lição, sirva de exemplo, para nos envergonhar, como o exército de Israel ficou envergonhado diante do ato de Davi. Para que, uma vez envergonhados, passemos a ação, e assim como o exército de Israel entrou em ação e foi vitorioso depois do ato de Davi, nós, como igreja, possamos sair vitoriosos e não envergonhados diante do nosso Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, essa palavra foi entregue, ela pertence ao Senhor, esta igreja pertence ao Senhor. Desperta, vivifica, faz a tua igreja avançar, Senhor. Queima, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Leva-nos daqui, Senhor Deus, com chamas de fogo no coração, para vivificar aqueles à nossa volta. Tira de nós a timidez, tira de nós o medo, tira de nós a preguiça, tira de nós a falta de compromisso. Coloca em nós um coração como o da viúva, um coração como o de Davi,
um coração como o de grandes homens e mulheres que estão na Bíblia, retratados para nosso enlevo espiritual, para serem exemplos dos fiéis. Sê conosco, trabalha nos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, por quem oramos. Amém.